Olá, bom dia a todos e todas. Mais uma live da Semana do Divórcio com Respeito 2023. E nessa live a gente vai falar sobre como reconhecer e ressignificar as dores do divórcio. Você já deve ter sentido alguma vez alguma dor no corpo e essa dor pode significar algo a mais, né? Algo que esteja para além do seu corpo. E será que a gente sente no corpo também as dores do divórcio? É sobre isso que a gente vai falar com um profissional especializado em cuidar da dor, que é o Sérgio Henrique. Ele é fisioterapeuta e é perito na Clínica da Dor. O Sérgio já está aqui. Vou convidar o Sérgio para entrar aqui na nossa live. Esperando aqui o Sérgio conectar. Bom dia, Sérgio, tudo bom? Bom dia, Rose. Bom dia a todos. Bom dia para você. Tudo Tá bem? vendo? Ele já chega com essa energia, uma pessoa super, super animada, energia super do bem. E eu É. acho que assim é requisito, né, para trabalhar com a energia dos outros, né, Sérgio? Ah, acho que. Acho não, tenho certeza. Todos nós somos frequência. E a frequência ela vai atrair ou ela vai afastar, né? Então, você é corresponsável por tudo que acontece na sua vida. Então, por que não escolher, né? Porque é prosperidade, né? Por que não escolher ser uma pessoa mais plena? Porque prosperidade é ciência. Prosperidade não é uma mera coincidência. A gente precisa conhecer nossas essências, nossos códigos, principalmente aprender a ressignificar os nossos conflitos para que a gente possa realmente aí ter uma leveza maior dentro da nossa vida, né? Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Está sendo uma honra, um prazer amanhecer sexta-feira. No sextou aqui com você, com a galera que está entrando aí. Muito bom dia para todo mundo. Bom dia, deixa eu te explicar um pouco mais sobre esse movimento, né? A gente estava até comentando que é um movimento no sentido também de ser dinâmico, de a gente estar o tempo todo aprendendo, reaprendendo, transmitindo informações, recebendo informações e tentando modificar aí alguns paradigmas sobre o divórcio, né? Então, é o movimento do divórcio com respeito, né? Esse movimento surgiu dentro de um encontro de vários advogados que do Brasil, né? Do Brasil, porque foi numa comissão da OAB Nacional, então não é aqui do Rio, não é de São Paulo, não é do Nordeste, de Pernambuco, de Belém, não. A gente é um movimento que surgiu assim de vários cantos do Brasil, todo mundo com a mesma impressão, né, de que as pessoas precisavam saber que existia uma outra forma de enxergar o divórcio que não fosse só de sofrimento, de briga, de dor, né, que a gente pode, né, transformar essa dor que é, né, comum, né, no divórcio em outras coisas, né, e enfim, até passar melhor por esse momento de dor se a gente tiver um profissional que nos acolha de uma outra maneira. E nós, né, esse grupo de advogados já estavam mais acostumados a trabalhar em equipe, porque é num cenário de práticas colaborativas, Sérgio, que é um método de resolução de conflitos extrajudicial, onde os advogados, eles, apesar de cada um ter assistir o seu próprio cliente, eles se enxergam como uma equipe, porque os advogados também estão ali para auxiliar os dois clientes, cada qual nos seus interesses, a terem uma solução comum. E ainda, muitas vezes, tem profissionais de outras áreas que vêm para ajudar essas pessoas, né? Podem ser profissionais de saúde, podem ser profissionais que atuem com a criança, às vezes envolvida, né? Que tem um impacto maior no divórcio. Tem a questão financeira também, que as pessoas empobrecem com o divórcio, né? E aí tem que se reorganizar. Então, nesse contexto, essa visão já era um pouco diferente desses advogados e a gente queria que, sim, que as pessoas soubessem que
É possível se organizar no divórcio de várias maneiras, né? E aí que surgiu esse movimento, e aí a gente já está na terceira semana do Divórcio com Respeito, né? Que esse movimento, assim, ele leva essas informações nesse perfil do Instagram, né? @divórcio com respeito, e com várias informações, com cards, a gente faz lives ou não, sem tanta regularidade, mas uma semana no ano a gente se organiza para fazer várias lives com informações que a gente pensa como relevantes para quem está passando pelo processo de divórcio. E fica ali como um canal para a pessoa que está passando por essa questão ir lá no Divórcio com Respeito, procurar as lives, procurar as informações, tem um lugar ali. E acaba sendo, assim, suprapartidário, como a colega que faz parte da organização fala, porque não é de ninguém, né? É de todo mundo, né? Esse espaço. Então, até, eu não estou lá no Divórcio com Respeito, mas você pode encaminhar uma informação para o seu cliente lá do nosso perfil, porque não está atrelado a Rose, né? Ou a Olivia ou a Marília, né? A Val, que fazem parte dessa organização lá do perfil, né? Então, só para te situar aqui, para você conhecer melhor esse movimento, que agora você está fazendo parte também desse movimento aqui, e aí a gente vai falar, pessoal, como reconhecer e ressignificar as dores do divórcio. Eu vou passar para o Sérgio falar agora um pouco sobre como que é essa vida dele, né? Porque vocês não conhecem o Sérgio, ele é perito da dor, então fala um pouco do seu trabalho, Sérgio. Bom dia a todos. Quando nós estamos fazendo uma live aqui em dupla ou com mais pessoas, normalmente o som abaixa, gente. Então, assim, para que a gente possa aqui agora ter uma ideia de se você está conseguindo ouvir aquilo que nós estamos aqui mencionando, falando, profetizando daqui a pouco, coloca aqui embaixo, aqui, ó, de 0 a 10, se você está conseguindo ouvir a nossa voz, tá bom? Para a gente, isso é muito importante, tá bom? E depois disso, você manda essa gaivotinha aqui, ó, para todo mundo, porque daqui a pouco vai rolar um monte de revelações aqui de como esse momento de mudança na vida da pessoa reflete dentro do corpo, reflete dentro da visão profissional, reflete dentro da capacidade de percepção da sua imaginação e também se revela na saúde, né? Porque todo divórcio ele é um distrato que acontece dentro de um acordo que foi possivelmente profetizado dentro até de uma promessa. E, gente, vou falar um pouco para vocês aqui sobre isso, porque como isso impacta nosso inconsciente, tá bom? Eu me chamo Sérgio Henrique, eu tenho 54 anos de idade, eu sou casado há 27 anos, né? Fazendo esse ano 27 anos, e eu sou pai de 2 meninos, 2 homens hoje, com 19, um 19 e outro 16. Eu trabalho como fisioterapeuta, eu sou diretor de uma empresa hoje, uma empresa chamada Centro de Saúde Integrativo, que fica em Botafogo, onde nós temos 5 áreas de atuação da saúde lá. Nós temos a fisioterapia, nós temos a odontologia, nós temos a medicina, nós temos a nutrição e nós temos a psicologia também. Então, dentro da empresa, nós temos uma visão de entender que a pessoa ela passa por problemas físicos, biológicos e também emocionais. E é dentro desta condição que a gente consegue desenvolver uma linguagem de maior humanização. Hoje, essa linguagem ela é conhecida dentro da área de saúde como integrativa. Então, tem a medicina integrativa, tem a fisioterapia integrativa e tem a advocacia integrativa agora, porque é essa área que faz o acolhimento desse momento tão difícil e tão desafiador para as pessoas. E eu fui convidado aqui pela Rose para falar um pouco sobre a minha experiência, porque dentro da condição clínica que o paciente ele vem procurar para um tratamento de dor ou por uma doença, existe o que a gente chama de histórico temporal da doença. Então, ou seja, dentre as perguntas da anamnese, nós procuramos entender e clarificar qual foi o ponto que começou aquela dor ou aquela doença. Por que isso é importante? Para que você que está sentindo uma dor, para que você está tendo uma doença,
você participe como protagonista da história da sua vida, não como um mero coadjuvante de informação. Nós entendemos que tomar remédio faz parte do tratamento, mas curar a ferida é fundamental. E essa ferida, gente, ela pode ser por um trauma, ela pode ser por um bloqueio, ela pode ser por uma crença que, porventura, foi construída dentro da pessoa. E quando a pessoa ela entende da sua ferida e ela passa por esse tratamento, ela gera uma cicatriz. E essa cicatriz, que é a nova experiência que ela vai viver diante daqueles fatos que, porventura, agora ela tem consciência daquilo que trouxe aquela doença, aquela dor, ela serve de referência para outras pessoas também viverem as suas doenças, suas feridas. Ou seja, todos nós temos cicatrizes que elas vão motivar e ativar pessoas para que elas possam superar suas dores, suas doenças e também, né, reconstruir a sua vida. Aí eu estava olhando, né, aqui no Google, agora, alguns minutos antes aqui de começar essa live, sobre as doenças que surgem, as doenças mais importantes, né, que surgem aqui após um divórcio. E aí eu fiz uma lista aqui para falar assim rapidinho para vocês, porque nós vamos esticar um pouquinho daqui a pouco isso mais. Mas, por exemplo, as pesquisas mostram que após um divórcio é muito comum uma pessoa apresentar síndrome do pânico. Você já ouviu falar nisso, gente? Você já, Rose, já ouviu falar de síndrome do pânico após o divórcio? Não? Não, não. Pessoal, aí quem está participando, conhece alguém que sentiu síndrome do pânico ou algum reflexo, né, parecido? Coloca aí pra gente se você conhece ou não. Gente, não. Mas faz sentido, né? É porque, por exemplo, o que é a síndrome do pânico? Vamos falar sobre assim, o que é o genoma? Genoma são os códigos que a gente carrega após um impacto emocional ou um trauma que a pessoa desenvolveu. São os códigos, são as impressões biológicas e articulares, musculares, neurofisiológicas que a pessoa carrega dentro do seu corpo. Então, assim, o síndrome do pânico que a pessoa desenvolve após uma separação, e não importa se ela é consensual ou litigiosa, vamos depois entrar nesses detalhes, né? Mas uma separação significa que a pessoa entrou em simpaticotonia. O que é isso? Estado de vigília. Um estado de vigília contínuo, constante. E aí a pessoa que vive esse estado de simpaticotonia, ela tem medo... Agora, Sérgio, você falando, eu vim lembrando que recentemente uma pessoa próxima de mim que está passando por um divórcio começou realmente a sentir a síndrome do pânico. Inclusive ficou paralisado quando saiu, né, para pegar os filhos na escola, ficou ali paralisado, precisou ser acolhido por outras pessoas. Nossa, impressionante. Eu não tinha conectado na hora que você falou e agora eu fiquei pensando, lembrei disso, porque foi mais ou menos recente que aconteceu. Mas desculpa, continua aí. A síndrome do pânico, ela mostra que a pessoa está no estado de vigília, né? Quando você entra no estado de vigília, você entra por experiências que você viveu no passado, ou seja, você não quer viver isso de novo, você tem medo de viver isso de novo, então você começa a se sentir inseguro ou instável para que aquilo que está acontecendo na sua percepção não volte a acontecer de novo, ou seja, a pessoa tem medo do futuro. O medo do futuro, ele é um dos códigos da síndrome do pânico. Aí a pessoa fala assim, mas eu não conheço ninguém que depois de um divórcio, ele desenvolveu síndrome do pânico. Tudo bem, não tem problema não. Eu posso mudar isso de uma questão emocional para uma questão física. Talvez você conheça alguém que teve uma dor na região lombar após após uma separação. Porque o mesmo mecanismo acontece, só que em áreas diferentes do corpo. Quando a pessoa tem a síndrome do pânico, ela tem um estado biológico de vigília adrenal. Ela tem descarga de adrenalina e cortisol de maneira descontrolada. Por isso que a pessoa, muitas das vezes, ela fica sem se mover, ela entra em catalepsia, assim por diante. Mas ela pode também desenvolver uma cetalgia. Ela pode desenvolver uma dor na região lombar, que também tem o mesmo código de medo do futuro. Então, esses fatores e a história que a pessoa traz pela doença ou pelo conflito que ela está vivendo, biológico, né, é muito
muito importante para a gente trabalha muito em cima disso, para que a pessoa, quando ela tenha consciência daquilo que ela está vivendo, ela tem também a oportunidade de fazer uma escolha ou de tomar uma decisão na vida diferente, né? Tem gente aqui falando aqui, ó, né, sobre calcanhar, né, problema no calcanhar, né, medo da solidão, e aí por diante. Medo da solidão, né? Por exemplo, ó, gente, eu tô falando aqui o que eu peguei aqui alguns minutos antes aqui no Google, né? Por exemplo, síndrome do pânico é o que mostrou com maior relevância. Insônia foi a segunda colocação aqui. O que é uma insônia? Você que sofre de insônia, que está aqui na live com a gente, você que conhece alguém que está sofrendo de insônia? A insônia é um descontrole biológico, elétrico, químico da pineal, numa glândula que fica no teu cérebro, que tem o tamanho de uma ervilha, que serve para que você possa desenvolver visão de oportunidade na vida. Então, quando a pessoa ela perde a visão de oportunidade na vida devido a um determinado fato, como uma separação, um conflito ali entre o casal, né? Isso pode se revelar como uma insônia. A pessoa entra no desequilíbrio da pineal. E aí, não é só a insônia que está ali prejudicando a qualidade de vida da pessoa. É a perda de oportunidade da visão ousada que, porventura, ela possa fazer. Então, a vida ela fica paralisada. A pessoa ela reduz a sua capacidade de crescimento e reduz a sua capacidade de edificação. E tem uma regra que eu quero contar para você aqui dentro da nossa live. Na vida, tudo é crescimento e contribuição. Se você não está crescendo, você vai estar lentamente morrendo. Se você não está contribuindo, você vai estar lentamente morrendo também. Então, pega esse código da tua missão aqui na Terra, né? É crescer e contribuir. O resto vai ser um acoplado e vai ser adicionado a essas duas funções que você tem na vida. Então, a insônia ela revela isso, né? O terceiro que eu peguei aqui é o emagrecimento excessivo. Quando uma pessoa ela passa por um processo de separação e ela entra numa mudança do shape dela, ela emagrece muito rápido, não significa que ela está ali mudando só a imagem dela. Isso aí é um bloqueio de imagem que a pessoa começa a desenvolver. O emagrecimento excessivo significa uma tristeza profunda. Que se isso não for debelado, vai virar uma frustração. Que se isso aprofundar, vai virar uma depressão. Se isso não for ainda tratado, a pessoa pode entrar até num estado de óbito, porque isso é um portal para doenças silenciosas dentro do corpo humano. Então, muitas pessoas acreditam que o emagrecimento deixa o homem, a mulher, mais bonito, né? Mais bonita depois dessa mudança. Mas o emagrecimento ele revela também que aquela pessoa está passando por um processo de ressignificação da tristeza, da frustração ou da perda da comunicação que ela teve diante daquela relação. Se isso for excessivo, nós estamos entrando aí dentro de um quadro já mais perigoso. Então, fica de olho nessa informação aí, né? E aqui, por último, que eu captei aqui foi o câncer de mama, né? Que aí acontece nas mulheres. É raro acontecer nos homens, tá? Mas também acontece o câncer de mama. Mas isso é uma doença praticamente de identidade feminina, né? Que um câncer de mama revela justamente a perda da identidade feminina. O código que a gente chama de genoma disso é que a mulher se sente incapaz. Ela construiu uma crença de incapacidade dentro da sua vida a respeito daquilo que ela imaginou que fosse uma relação, um casamento, uma parceria. Então, esses são os códigos hoje que estão aí na internet falando sobre as doenças que mais acometem uma pessoa após a separação. Eu vou falar agora, eu vou dar o meu testemunho agora, Sérgio. Você falou que ia fazer uma revelação, eu vou fazer uma revelação também pessoal aqui para quem está assistindo, que é o seguinte, eu não passei por um divórcio, eu sou casada, mas eu já vivi lutos, né? E o divórcio é um tipo de luto também. Acredito que esses reflexos no corpo aí que o Sérgio listou aí como mais comuns com a separação também sejam relacionados ao luto, né? E um primeiro luto que eu senti, que foi do meu pai, eu emagreci bastante. Eu emagreci.
E assim, não tava fazendo, não foi nada, foi natural, entendeu? Eu, simplesmente depois, quando eu vi, tinha emagrecido bastante, né? Mas até fiquei bonita, não foi em excesso. Eu consegui me recompor. Ainda não conhecia Sérgio Henrique nesse momento. E depois eu senti foi o luto da minha mãe, É. que eu já conheci o Sérgio Henrique. Não sei se ele lembra, mas eu, assim, do nada, eu senti uma dor na lombar, assim, eu dormi, até sonhei com ela, mas nem lembrava que tinha sonhado depois que eu lembrei. E aí acordei com uma dor que não passava de jeito nenhum, uma dor na lombar. Aí eu falei, não tem como, eu vou ter que marcar uma sessão com o Sérgio Henrique. Marquei. É, eu Aí fui lembro. lá e foi quando eu, assim, me conectei, né? Lembrei do sonho, que eu não tinha, que eu tinha, sabe, quando você sonha e você acorda, você não lembra. Depois lembrei que tinha sonhado e que na sequência tinha sentido a dor. E depois, né, saí de lá, tive que pensar mais nessa formulação do luto. E eu lembro que eu só realmente consegui me liberar dessa dor depois que eu saí da sessão com a minha psicóloga, que a gente fez lá se me lembro exatamente o nome, é um procedimento das memórias, você refazer as memórias e tal, e aí eu saí realmente liberada daquela dor. Então, assim, eu passei por essa experiência, né? Apesar de não ser um divórcio, é um luto e, de fato, foi pro corpo, né? É, as mudanças abruptas, às vezes, o luto, a perda, tá? Elas estão dentro da mesma frequência, dentro da nossa percepção de vida. Então, é comum uma pessoa que tem uma perda, ela desenvolver uma dor na região lombar, especificamente na terceira vértebra lombar, porque é uma vértebra que tem uma ligação com o nosso sistema renal. O rim é um órgão que tem uma sensibilidade a nossas experiências de vida a respeito de perda, a respeito de separação, ou a possibilidade de, né? Ou a possibilidade de, né? Quando a gente percebe que porventura possa vir a perder. Eu não estou falando aqui só da vida afetiva, não, gente. A gente pode falar aqui também da vida profissional, acadêmica e financeira, né? Uma pessoa que porventura aí vive um estresse desse lado, dessas condições, ela pode viver isso. Eu quero que você que está aqui agora assistindo essa live, nossa, entenda que existe uma área no teu cérebro chamada córtex visual. Córtex visual. E aí eu vou pegar aqui a Rose, assim, Rose, eu vou pedir para você ser o exemplo aqui, tá, pra Tá gente, bom, pode ser? Rose, pode. levanta sua mão direita, por favor. No caso aí, ela vai aparecer com a visão contrária, porque nós estamos aqui dentro de uma imagem invertida, né? Fala assim, ó, você que está aí assistindo essa live agora, assim, fala assim com a sua boca, assim, ó, esse é meu lado emocional. Esse lado direito do seu corpo é o lado emocional, do córtex visual emocional, uma área do teu cérebro que entende da percepção que está acontecendo na sua vida, gente. Então, ou seja, tudo que está acontecendo de dor na sua vida, isso é importante você saber. Isso é importante que você participe disso, porque isso é um dado científico que poucas pessoas ainda entendem. Esse lado seu direito, ele fala da sua vida afetiva familiar. Afetiva familiar. Então, quando você tem uma dor que você está tratando, ela não está respondendo a medicamentos ou a respostas terapêuticas, você entenda, você tem aí um código instalado dentro do seu corpo que precisa ser reconhecido, ressignificado e exonerado, colocado para fora. Então, tudo que acontece no teu lado direito, gente, está falando da sua vida afetiva familiar. Ah, Sérgio Henrique, de onde vem isso? Da ciência, do teu córtex visual. Córtex visual é a parte do teu cérebro que entende sobre percepção. Para nós, seres humanos, percepção é realidade. Percepção é realidade. Então, o que acontece do lado esquerdo? Levanta sua mão à esquerda, Rose. Fala aí, ó. Esse é o seu lado racional. O lado racional do teu cérebro, ele fala da tua vida profissional, acadêmica e financeira. Então, essas percepções que você carrega dentro daquilo que você entende como vida, elas vão se manifestar no seu corpo. Obrigado, Rose. Pode baixar a mão, por favor. Isso vai se manifestar no seu corpo. Aí você fala assim, nossa, eu tô com uma dor, né, no lado direito aqui do meu joelho direito, por exemplo.
É muito comum uma pessoa chegar com uma dor no joelho direito e ela tem um problema no joelho, ou no menisco, ou no ligamento, ou na articulação, como se, né, uma artrose, dependendo da idade, sobrepeso. Gente, isso é evidências. Agora, existe uma coisa chamada história da doença. E o joelho, por exemplo, ele é um lugar de manifestação da tua percepção de imposições. Imposições da sua vida. Então, por exemplo, se você está na sua casa e, de repente, seu parceiro, seu cônjuge, ele vem aqui e comenta, né, e solicita uma separação inesperada, é muito comum a pessoa apresentar uma dor no joelho, dias depois. É muito comum isso. A gente chama isso de imposição. Aquilo que vem na sua direção, você não tem como negociar essa situação, mas, por acaso, você tem que vivenciar isso. Ou, por exemplo, você pode estar no trabalho e um belo dia, numa sexta-feira, como hoje, o RH te chama e fala assim, olha, devido aos custos que nós estamos tendo, tem que fazer uma contenção de despesa e demitir a pessoa. E semanas depois, meses depois, a pessoa começa com uma dor no joelho esquerdo, por causa de uma imposição que foi feita, ou seja, de uma situação no qual ela não está confortável em viver. Muitas das vezes ela não consegue lidar com isso, porque ela não tem ali o preparo emocional, da inteligência emocional ou os recursos racionais para desenvolver isso, e aí aquilo vai acontecer. Porque toda doença e toda dor no teu corpo, ela vai falar, ela vai se comunicar e ela vai gritar. E você precisa entender isso. Você falou aqui, o corpo fala, né? A Sérgio Henrique complementou aqui, Olivia. O corpo não fala, ele grita, né? Ele grita. Sérgio, tem uma pergunta aqui interessante. Ela está perguntando se essa questão do direito e esquerdo também vale para quem é canhoto. Se tem a ver com ser canhoto ou ser destro, se isso tem alguma relevância. Boa pergunta. Na realidade, nós estamos falando de uma área do cérebro que fala sobre a percepção humana, que é o córtex visual. A gente tem uma outra área, que é o córtex frontal, que ele fala dos movimentos. Então, ser canhoto, ser destro, é uma outra área do nosso cérebro que trabalha. Na nossa percepção, aquilo que você está vendo agora, aquilo que você está conseguindo calibrar de entendimento, é o córtex visual. Então, assim, lado direito é o seu lado emocional do teu cérebro, o lado esquerdo é o seu lado racional. E aí, com essa informação, você pode olhar para dentro de você agora e começar a entender, opa, por que essa dor está persistente? Por que ela não responde a tratamento? Por que ela não responde a medicamentos? E aí, as perguntas, elas entram para que a gente comece a funcionar. Por exemplo, vamos fazer aqui um bate-bola rapidinho aqui. Uma pessoa que tem uma dor no ombro direito, por exemplo, o ombro é a área de apoio. Então, é muito fácil a gente entender que, após uma separação, a pessoa ela pode não ter se sentido apoiada pela família e aí desenvolver uma dor desse lado direito. O cotovelo é uma área de aderência ao conflito. A gente fala de planejamento, a gente fala de segurança. Quando a pessoa não se sente segura diante daquele processo que ela está vivendo de mudança da vida, ela pode surgir com uma epicondilite, uma tendinite, né? Por exemplo, quando a pessoa está dentro de um divórcio litigioso, vamos pegar um exemplo, já aconteceu isso comigo, né? Eu atendi uma pessoa que ela estava vivendo uma separação litigiosa complicada e ela estava naquele momento da vida dela vivendo uma briga sobre pensão alimentícia, né? E ela estava em conflito com isso, se colocava a pessoa, né? Fazia uma queixa da pessoa que ele não estava pagando a pensão. Ela veio me procurar porque ela estava com uma tendinite no polegar esquerdo. O polegar, gente, ele é o dedo que fala sobre a nossa escassez, aquilo que você entende, percebe e compreende sobre escassez na vida. Por que o esquerdo? Porque ela estava falando sobre dinheiro. Dinheiro, ele é racional. Dinheiro você conta, multiplica, subtrai, soma. Dinheiro é número. Abundância é frequência. A abundância já está no aplicativo do lado direito do teu cérebro, enquanto dinheiro está no aplicativo do lado esquerdo. Então, ela vem procurar porque uma dor no polegar. E isso aqui é uma área que fala sobre escassez. É uma das áreas do corpo que fala sobre escassez. Então, quando ela me contou que essa dor começou quando ela estava no processo de conflito, entre a pergunta que eu fiz, comecei a fazer perguntas sobre escassez financeira na vida dela, ela falou que ela estava vivendo aquilo. Então, é comum você manifestar no seu corpo aquilo que você está vivendo dentro do seu ser. Isso é comum, isso vai acontecer, porque nós somos seres, né, que temos um sistema nervoso central complexo, ativo,
e atuante, muito atuante. Então, tudo que você está vivendo hoje aí tem um código e se você souber conhecer, você vai participar como protagonista. Gente, tá vendo essa gaivotinha aí, ó? Não sei quantos minutos nós já temos aqui. Ó. Talvez a gente fique, talvez mais 20, 30. mais... Não. Mais Mas uns 20, mais uns 20, 30. pega essa gaivotinha, manda para uma pessoa que está com dor no corpo. Fala assim, ó, tá rolando aqui uma live sobre dores no corpo e códigos. Porque quando você descobre o código do seu ser, da sua dor, do seu sofrimento, você participa disso. Você se torna protagonista disso. Tá? E essa informação ainda, né, nós estamos fazendo um trabalho de divulgar tudo isso dentro dos... Se você me permite, Rose, eu quero fazer aqui só um pitch aqui. Pode. Dentro da nossa empresa, gente, a gente tem um trabalho voluntário gratuito, tá? Voluntário gratuito. Muito a gente chama isso de Pix para todos, né? Uhum. A gente chama esse trabalho de Pix para todos. O que se chama Pix? É práticas integrativas complementares em saúde. Então, todo mês, eu e colaboradores estamos lá na empresa no último sábado de cada mês para fazer um atendimento gratuito, porque eu até brinco com as pessoas, eu falo, conteúdo e frequência eu te entrego, tratamento eu vou te cobrar. Agora, se você não tem como pagar, a gente tira um dia do mês e a gente faz atendimento gratuito. Então, depois que você me segue lá no SOS Sérgio Henrique aqui no Instagram, nós vamos abrir as inscrições segunda-feira. A segunda-feira nós vamos abrir a partir das 10 horas as inscrições para atendimento voluntário gratuito, que vai acontecer sábado, dia 26, em Botafogo, lá na minha empresa. Então, se você precisa tratar a sua dor e hoje você está passando por uma dificuldade financeira, se você está sem recurso de ter uma avaliação clínica, você pode depois entrar no meu Instagram. Segunda-feira, às 10 horas, nós vamos abrir as inscrições. Essas inscrições elas duram no máximo 4 horas. Nós temos 95 vagas disponíveis para atendimento solidário gratuito. Apenas pedimos 1 quilo de alimento para doar para uma instituição de caridade que a gente serve, tá bom? Então fica aqui. Não podia deixar de falar sobre isso, porque tem muitas pessoas hoje, devido às condições que estão vivendo, inclusive do divórcio, que elas estão enfrentando problemas financeiros, e elas não conseguem buscar um tratamento para as dores e para as doenças que elas estão vivendo. Bom, vamos lá. Isso. Vamos falar aqui Não, de novo. muito obrigada. Não, quero reforçar aí esse convite do Sérgio, né? E para quem está também, né, vivendo um divórcio e ele fez essa conexão com o financeiro, é uma questão realmente muito séria, principalmente se a gente considerar as questões de gênero, né? A mulher muitas vezes é quem sofre essa dificuldade financeira, né, para, né, se recompor ali, tem uma situação de dependência financeira com o homem muitas vezes, e não é pelo fato dela não ter essa possibilidade financeira que ela não vai sentir dor, né? Pelo contrário, pode ser até um fator a mais de dor, né, no seu corpo. Então, é uma oportunidade, assim, que a gente tendo essa possibilidade, né, é super importante. Crescer e colaborar. Crescer e colaborar. Essa é a regra do nosso DNA. Vamos lá. Tem perguntas. Se você quiser, pode fazer uma pergunta aqui, tá? Que eu vou responder a você assim que for possível, tá bom? Bom, estamos falando aqui, né, dos membros superiores, né? Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês de experiência clínica. É muito comum hoje no mundo, e especificamente aqui no Brasil, as mulheres apresentarem mais doenças na vesícula biliar do que dos homens, cara. É impressionante isso. Mas é impressionante porque a diferença ela é muito grande. Cerca, assim, na última estatística do Ministério da Saúde, que foi feita em 2022, 67% das cirurgias de retirada da vesícula biliar foram feitas em mulheres. Foram feitas em mulheres, sabe? Então, assim... Nossa, me conta aí que eu tô quase precisando, tô precisando fazer isso também, Sérgio. Nossa, eu sou o seu exemplo aqui nessa live. Conta mais aí. É mesmo, é? Vamos lá. Com açúcar ou sem açúcar? Por quê? Agora eu vou descobrir por quê. Com açúcar ou sem açúcar? Pode escolher. Pode ser sem açúcar, pode ser sem açúcar, eu aguento. Vai lá. A vesícula biliar, gente, ela é um órgão, assim, que ela armazena, claro, né, a bile. Mas, assim, sem contar a parte mediquês aqui, eu não vou entrar em detalhes sobre a parte mediquês aqui com vocês. Eu vou falar sobre
a parte, né, integrativa disso. Esse é um órgão que tem uma colocação muito importante com a singularidade do planejamento que a gente faz na vida. A gente tem ali planejamento e comunicação. Então, quando acontece um divórcio e a pessoa ela não consegue ter uma comunicação adequada com toda essa representação que a gente chama de família ou da constituição, né, familiar, ela pode desenvolver uma doença nessa região, nessa víscera, né? Então, conflitos de planejamento, conflitos de comunicação e principalmente de certas inseguranças podem estar relacionados com a formação de uma pedra na vesícula biliar. E a pedra na vesícula biliar ela se torna um problema porque ela pode criar a perda do funcionamento da vesícula e às vezes pode até romper a vesícula e levar a um quadro de sepsemia e a pessoa vem a óbito. Então, por isso que é comum, quando se descobre determinadas patologias como essa, retirar o órgão. Mas o que eu quero que você entenda, caso você tenha aí um problema dentro desse órgão? Reavaliar o que a gente chama de planejamento, comunicação e segurança na vida. Porque são essas as informações que precisam ser revistas e ressignificadas para que você possa ter a integridade e a funcionalidade desse órgão. E isso acontece muito hoje no Brasil e no mundo. Não é só no Brasil, não. No mundo, o maior índice de retirada da vesícula biliar é das mulheres. 67% das cirurgias eletivas que foram feitas no SUS, fora as que não foram feitas no SUS, foram feitas de forma particular, elas foram em mulheres. Cerca de 43% foram feitas de mulheres do Norte e Nordeste. Do Norte e Nordeste, né? Agora, o que é importante aqui? A Ângela até está falando aqui, ó, depois da retirei a vesícula, meu intestino ficou muito irregular, ao ponto de dar vontade de ir no banheiro. Isso é comum, tá, Ângela? Porque quando você retira a vesícula, o fígado, o ducto do fígado é ligado direto no intestino. Então, você descarrega bile direto no intestino. Como é que você vai resolver isso, Ângela? Você vai comer de 6 em 6 horas. Você vai mastigar de 6 em 6 horas. Você precisa mastigar. Você precisa mastigar algo sólido de 6 em 6 horas para consumir a bile que está no intestino, tá certo? Então, a mastigação, ela precisa ser feita dos dois lados, para que você possa criar aqui as enzimas digestivas da boca, fazer com que isso vá para o estômago, do estômago caia para o intestino, para que a bile que está sendo acumulada agora, todo dia, 24 horas por dia no intestino, seja consumida. E outro recurso que você pode usar é também a suplementação de sais biliares, para compensar a ausência do equilíbrio biológico que está acontecendo dentro do seu corpo. Tá bom? Agora, mais do que isso, entender que a vesícula foi retirada porque houve um conflito de insegurança ou de planejamento ou de comunicação por algum tempo que não foi identificado, tratado ou ressignificado. E aí isso é o preço que acontece hoje. Agora, mas agora, o que eu faço? Agora que você retirou a vesícula, você corrigiu o problema. Você pode ter certeza que agora você vai falar pelos cotovelos, Ângela. Você vai falar direto. Depois que se retira a vesícula, a pessoa se torna até verborrágica. No começo, ela perde até a capacidade de equilíbrio naquilo que ela pensa, naquilo que ela fala. Imagina se eu falar tudo que eu penso. Imagina. Então, a gente tem um equilíbrio, que chama-se inteligência emocional, que faz o quê? A parte de manutenção daquilo que eu penso, daquilo que eu falo. Mas quando a vesícula biliar é retirada, durante um tempo, ocorre aí um lapso, né, para que isso seja administrado. Então, a pessoa, muitas das vezes, a gente chama isso de a pessoa fica sem papas na língua. Ela manda mesmo, cara. Ela fala mesmo, né? Não é nem intencionalidade, é verborragia. Como é que é? Verborragia, cara. Não é nem intencionalidade. Ser intencional é você comunicar aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você enxerga do mundo. Mas você tem um filtro aí, que é a sua inteligência emocional, né? A pessoa que passou por esse processo aí, ela precisa entender isso. Tá bom, Ângela? Obrigado pela sua pergunta aí. Bom, então é isso. Estava querendo colocar para vocês aqui que isso é muito comum em mulheres, e é mais comum em mulheres elas terem esse tipo de insegurança, principalmente quando ocorre uma situação como essa que nós estamos falando aqui hoje, que é a separação. A separação pode causar isso, principalmente quando as partes não se conseguem comunicar direito, né? Aí quando entra naquela fase aí de disputa, né, de guarda, né, de litígio, aí o negócio fica complicado. Eu tenho um paciente meu que
que eu estou tratando ele, que o rim dele paralisou. O rim dele paralisou Nossa. durante o processo de litígio da separação. Durante o processo de litígio de separação. Ele paralisou. Ele tem um rim hoje que não funciona mais. Não tem jeito. Paralisou. Caramba. Ele veio para mim, já estava com um rim ruim, estava com uma dor lombar. O rim tem uma íntima relação com a região lombar. E aí eu percebi que as funções lombares dele não eram ruins, mas que ele existia ali um processo do rim que estava instável demais. Ele fez uma avaliação clínica e aí as taxas dos marcadores dele estavam ruins. E aí quando ele foi descobrir, cara, o rim dele estava paralisado. Morreu o rim dele. Morreu. E é uma doença que você nem sente. O rim, ele para e você nem sente. Né? E aí, hoje ele vive, depois que ele recebeu esse impacto, ele teve que refazer todo um conceito de percepção, de organização, de cuidado, de olhar para dentro dele, para que ele possa curar essa que a gente chama de ferida, né, na vida dele. Né? Mas ainda está acontecendo o processo de litígio ainda está acontecendo esse processo. Você acha que tem mais peso assim, no desenvolvimento da dor quando o processo é litigioso, quando as pessoas não conseguem uma comunicação eficaz para tratar da separação? Porque na realidade é muito comum isso atingir quando nesses casos de falta de comunicação, né, quando a coisa acontece de uma maneira mais estressante, né? Nem essa palavra estressante, seria algo, né, reativo. Mais agressivo, né? Mais Reativo, né? agressivo, mais defensivo, né? Talvez defensivo. As questões, elas são mais profundas. E aí sai do sistema músculo-esquelético e cai dentro dos órgãos. Ou cai dentro da boca. Cai dentro dos dentes, cara. Caraca, cara, é muito comum. No meu setor de odontologia... Os dentes, né? No meu setor de odontologia, a gente vê isso assim com muita frequência lá. Pessoas que apresentam cáries nos molares, né, durante esse processo de litígio com reatividade, né, esses litígios pesados. As fraturas nos dentes, nos pré-molares, nos molares, é muito comum, porque as pessoas elas podem desenvolver o que a gente chama de apertamento. Apertamento é você ter uma relação de contração contínua e constante nos músculos da face. E quando a pessoa está vivendo uma situação como essa, também é muito difícil ela começar a sorrir. O sorriso, ele conecta. Você quer saber de uma forma de você conectar mais rápido com uma pessoa? Sorria. Sabe? Quando você sorri, você conta para o seu sistema, você fala para ele que está tudo bem, que está tudo ótimo, que as coisas vão dar certo. Né? A gente desenvolve aí uma relação muito grande com aquilo que a gente chama de esperança e fé. A esperança é a crença de que aquilo vai dar certo do meu jeito. E a fé é a crença absoluta de que tudo vai dar certo. E o sorriso, ele conecta exatamente esse tipo de frequência dentro de você. E além de você ter essa frequência, você vai passar essa frequência para os outros. Então, quando a pessoa está vivendo uma dor dessa natureza de reatividade, ela tem uma manifestação mais profunda nos órgãos e nos dentes. Então, a pessoa pode quebrar os dentes, é comum. A pessoa pode desenvolver doenças silenciosas, né? É comum. É bem comum isso, bem comum. Dói mais. A Val está falando aqui, ó. Olha o tamanho da nossa responsabilidade como advogados familiaristas, né? Nessa condução do divórcio mais respeitoso, né? Assim, a gente é um sistema maior, né? A gente está falando aqui, não é só de direito, né? A gente está falando das pessoas e é um momento da pessoa, tá? Se separando. E o que isso pode implicar para ela? Não é só a questão jurídica, tem muito mais coisa acontecendo aí. Aqui, Sérgio, acho que a Maria Lúcia perguntando se é bruxismo isso que você está falando dos dentes, o bruxismo. Boa pergunta, Maria Lúcia. Existe uma diferença entre bruxismo e apertamento. O bruxismo, a pessoa tem consciência de que ela fica rangendo os dentes, tá? E o apertamento, não. O apertamento, ela às vezes nem tem consciência disso, porque ela fica com uma contração nos músculos da face e ela sente cansaço, sente dor,
ela sente peso na face, mas ela não tem nem às vezes a percepção que ela está fazendo apertamento. O bruxismo não, o bruxismo é o ranger dos dentes, né? E existe o código diferente entre apertamento e bruxismo, né? O apertamento, ele fala da insatisfação que a pessoa está vivendo. E o bruxismo, ela fala sobre como ela está remoendo as experiências vivenciadas na vida dela. Toda pessoa que sofre de bruxismo, ela tem uma experiência que ela está vivendo diariamente, constantemente na vida dela sobre um conflito que não foi resolvido, cara. Então, qual é a pergunta que eu tenho que fazer? O que eu tenho que resolver a respeito desse conflito? Qual é esse conflito que eu estou construindo através do bruxismo? O bruxismo é o rumidar. É o rumidar do fato. Você fica ali ruminando, você não vira a chave, sabe? E assim, nós não somos uma fase. Nós não somos uma fase da nossa vida. Não somos. Então, quando você entende que você não é uma fase, você pode escolher ou tomar a decisão de desapegar. Mas você precisa ter consciência disso. Você precisa ter consciência disso. Linda frase, Sérgio. Sérgio, estão perguntando aqui outras partes do corpo. Posso falar para você? Pode, pode. Então, eu li aqui três lugares aqui. Escápula direita, garganta e olho esquerdo. Vamos lá. Vamos começar assim. Isso aqui, ó, gente, é só... Eu vou chamar isso de DNA Code, tá? É o nome que eu dei para cada sintoma que aparece no corpo. Se você está aqui, você quer conhecer mais sobre isso, você depois vai lá no SOS Sérgio Henrique, começa a assistir lá as lives que eu tenho lá, começa a assistir as dicas que eu coloco lá. Todos os dias eu coloco lá sobre o DNA Code, que é o código do teu DNA, que é o genoma, aquilo que você carrega nas memórias biológicas e estruturais do seu corpo. Vamos lá. Quando você fala de escápula, a escápula é uma área de intencionalidade. Mas o que é intencionalidade, Sérgio Henrique? Intencionalidade é você ter a oportunidade, ter a clareza de você falar aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você enxerga. É você ter clareza na sua comunicação. Então, isso é ser intencional. Quando você não consegue ser intencional por um determinado nível de situação com a qual você está vivendo, quando você não consegue ter abertura para você colocar aquilo que está te incomodando, você começa a manifestar isso na região das escápulas, né? Principalmente quando isso tem uma ligação direta com aquilo que a gente chama de liberdade. Quando a sua liberdade está sendo ameaçada, ou quando você se sente aprisionado diante de uma situação, ou relacional, ou até profissional, né, de relacionamento afetivo ou profissional, a escápula é a região que vai manifestar o conflito desta liberdade de você se movimentar, comunicar e agir, tá certo? Então, essa é o que você tem que pensar sobre o DNA Code. Escápula e intencionalidade. A outra era a garganta. Na garganta. A garganta é uma região, cara, que fala sobre indignação e submissão na nossa vida. Quando a pessoa apresenta inflamações constantes na região, né, ou até na amígdala, caso a pessoa tenha amígdala ainda, né, ela está ali manifestando, comunicando para a gente que ela tem ali um processo de indignação ou de submissão que ainda precisa ser revisto e ressignificado. O olho esquerdo, cara. Tem uma passagem na Bíblia que fala muito sobre isso, né? O nosso olho direito está nas pessoas, o olho esquerdo nos negócios. Então, quando você tem um problema no olho esquerdo, eu sugiro que você pense sobre o crescimento ou o que está acontecendo para que você possa estar vivendo algo nocivo, tóxico a respeito da sua vida profissional, acadêmica ou financeira. O olho esquerdo, ele fala de negócios, né? O olho direito fala de pessoas. É assim que está na palavra. Tá? Ó, a Val falou assim, é uma etimologia das dores. Mas, na verdade, o Sérgio Henrique, ele nomeou essa história toda, não foi, Sérgio? É isso que você chama de DNA das emoções? Na realidade, o DNA das emoções, ele começou há 25 anos atrás no meu consultório. Eu tinha um consultório quando eu comecei, né? Há 25 anos atrás, eu atendendo um paciente que estava com uma dor no pé e não melhorava. E naquele dia, eu resolvi fazer diferente, né? Eu resolvi conversar com ele. Eu resolvi perguntar para ele por que ele estava sentindo aquela dor. E aí ele era o pé direito. E aí ele começou a falar sobre o processo de conflito que ele estava vivendo na casa dele com a esposa. E aí ele estava me contando
E quando ele contou, ele ficou durante muitos minutos ali contando detalhes sobre a relação tóxica que ele estava vivendo junto com a esposa. E aí eu fiz o mesmo procedimento que eu tinha feito 2 sessões anteriores e não tinha melhorado em nada. Eu fiz a mesma coisa, não mudei nada. Naquela época eu trabalhava com uma técnica apenas chamava acupuntura. Naquela época eu fazia só acupuntura. E aí eu apliquei as agulhas no mesmo lugar, fiz as mesmas coisas. No dia seguinte ele me liga falando assim, cara, eu estou sem dor. Eu estou pisando, eu estou conseguindo andar normalmente. E aí eu me fiz essa pergunta, o que eu fiz diferente para que ele pudesse ter melhorado? E aí eu falei assim, eu perguntei sobre a vida dele. E aí eu comecei o DNA das emoções, eu comecei a fazer perguntas para o corpo, eu comecei a entender o corpo, né? E aí tem 25 anos que eu desenvolvi essa prática. Essa prática ela é transferida. Esse final de semana eu vou dar uma aula, eu vou dar um curso, né, chamado DNA Code, para 20 pessoas que já foram inscritas, que estão lá, nós vamos passar o final de semana, sábado e domingo, treinando isso, tá? Com as pessoas. Isso tem treinamento. Se você aqui é da área de jurídica ou não, se você quer conhecer mais sobre isso, você pode estudar comigo, você pode vir aprender, você pode baixar o e-book gratuito que está lá no meu site. Anota aí, ó. Você, por favor, que está aqui, ó, coloca aí SOS Sérgio Henrique, digita aqui, ó, nos comentários SOS Sérgio Henrique. Digita aí, gente. SOS Sérgio Henrique. Você vai lá. Arroba Sérgio Não, isso... arroba SOS Sérgio Henrique. No perfil ou é o site? É o site. Não, está no site? Isso. Ah, está no site, desculpa. Está lá no Google, www. Você vai entrar, isso. Você vai entrar no SOS site. Sérgio Henrique. Lá tem um e-book gratuito para você baixar com gestão emocional. Ali você já vai começar a entender sobre gestão emocional, tá? Você vai entender sobre isso. E aí você pode já começar a visualizar isso. Lá no site já está um presente para vocês lá. Mas o que aconteceu foi isso. Eu comecei a fazer perguntas e aí começou a entender o que chama de genoma, né? Esse código que está dentro do corpo. O que é um genoma, Sérgio Henrique, então? São as emoções, são os fatos vivenciais, são as histórias que nós carregamos que ficam impregnadas no nosso corpo. E aí eu comecei a buscar isso, comecei a entrar na parte da neurociência e hoje a neurociência ela nos explica muito do que a gente vive. E assim, o nosso corpo é completamente interligado, gente, completamente interligado. E aí eu vou falar para vocês, assim, como clínico hoje, de experiência de 27 anos no mercado, com mais de 88 mil atendimentos realizados até hoje na minha vida. Se você conhece a tua dor, você faz as escolhas mais assertivas para sair dela. Se você não sabe, nem que não sabe, você fica muitas das vezes demorando muito e não entendendo por que não melhora, por que não sai daquele conflito, não sai daquela doença, não sai daquela dor. Então, é muito importante quando você entende aquilo que você está vivendo, você participar como protagonista. Essa é a minha missão. Por isso que eu me coloco como curador. Não de curar alguém, mas de cuidar de alguém. Cuidar de você para que você possa saber sobre isso. E esses códigos, todos os dias eu dou de graça para você lá. Vai lá no site lá, vai no Instagram aqui, vem aqui no Instagram, no SOS Sérgio Henrique, que você vai aprender sobre o DNA Code, que são os códigos da região. Ah, eu quero entender mais. A gente tem a formação do DNA das emoções para você aprender. O meu advogado hoje da empresa, ele estudou comigo o DNA das emoções. E ele hoje é um advogado, né? Josemar, beijo para você. Ele é um advogado que ele sabe sobre práticas integrativas e ele trabalha com isso. Então, quando um cliente chega para ele e durante, né, vai procurar ele e ele fala assim, não consegui sentar direito. Vou contar essa história. Outro dia ele me contou essa história, que o cliente sentou na cadeira da frente dele e aí ele sentou, se ajeitou e se viu a cara de dor, né? Aí ele falou assim, o senhor tá com dor na lombar? Aí ele, tô com uma dor na lombar, assim, e já tem algum tempo. Ele falou, o senhor veio aqui no escritório para tratar a separação? Aí o cara parou, ficou olhando assim, doutor, o senhor é vidente? Vidente. Aí ele falou, não, é porque essa dor na região lombar tem muito a ver com isso. E aí, gente, o que acontece? Em 5 segundos, você sai de prestação de serviço para colaborador. Quando você se conecta com a dor da pessoa, você profissional aqui de direito, você que está aqui, quando você se conecta com a dor da pessoa, você deixa de prestar serviço, você deixa de vender produtos para você se tornar um cuidador. E aí a relação é muito mais profunda, a relação, a negociação. Ó, o Josemar está aqui, ó. Ele está aí, ó. Né? Fala aí, meu irmão, beleza?
Tô contando aqui as tuas experiências aqui hoje como também um terapeuta. E o Josemar, ele é o nosso diretor das práticas integrativas do serviço voluntário, tá? Hoje ele faz parte, hoje ele é o meu companheiro, né, de viagem, né, nessa questão aí de práticas integrativas solidárias, cara. Esse cara aí é o cara que ajuda e colabora na vida de centenas de milhares de pessoas nos serviços sociais que a gente faz aí pelo Rio de Janeiro afora, né? Então é isso daí. Ah, que lindo, que maravilha. Poxa, Sérgio, muito obrigada aí é, pela partilha, né, de tanta coisa. Muita gente aqui se sentindo contemplada, se sentindo até animada aí para conhecer mais de si mesma, né? Gente, é importante você se autoconhecer e a dor acaba sendo às vezes um sinal, né? É. Você não tá olhando muito bem para você mesma e o seu corpo vai lá e te dá um alerta, né? Porque se você não consegue parar, né, para olhar sem um sinal, então ele diz, bom, vou te mandar um sinal aí, ver se você presta atenção no que eu tô querendo te dizer, né? E, enfim, tô vendo dessa forma. Pô, Não eu sei que se agradeço, você quer Rose. complicar. Eu que agradeço porque você me abriu uma coisa assim que eu nunca pensei em falar de divórcio porque eu nunca me divorciei. Eu tô 25 Aham. anos casado com a Márcia, né? Então, assim, eu não pensei em falar sobre isso dentro das minhas lives e tocar nesse assunto, porque como eu não vivo isso dentro da minha prática, então acaba você não falando, você fala daquilo que você é, você fala daquilo que você sente. Mas quando eu fui fazer o rascunho aqui, né, sobre essa live, quando eu comecei a imaginá-la, quando eu comecei a idealizá-la, quando eu comecei a me conectar com essas pessoas que estão todas aqui, a dona a primeira dama está aí, ó, assistindo a live lá da clínica. Ó. Beijo, amor. Cadê? SS Márcia Peloso. SS Márcia Peloso. Então, Mandou um assim, é, coraçãozinho, ó. é. E aí eu falei, cara, eu vou falar mais sobre isso. Eu vou falar mais sobre isso. Eu vou trazer esse assunto sobre divórcio para dentro da sala de aula, para dentro Muito das bom. minhas Eu acho que a lives, gente vai acabar montando uma turma aí, hein, Sérgio? porque isso Acho que os advogados aí vão ficar super é, empolgados aí para conhecer isso é isso. Eu muito. já Isso é tinha muito. pensado em fazer esse curso, Sim, a gente tem porque a gente que curso, vamos lá. trabalha assim com pessoas que têm a necessidade de, né, um serviço jurídico, mas que essa questão jurídica não está, né, limitada à lei, né, ao juridiquês, assim, essa conexão com a pessoa é muito importante, É. né, para o advogado, né? Muito Então, importante. Porque você, como uma você ferramenta, coloca né? uma situação de mudança na vida da pessoa, quando você está sentado de frente à pessoa que está sobre uma situação de mudança, divórcio é uma mudança, é uma de ruptura, né? De um contrato e às vezes de uma promessa que foi feita. O contrato, a gente joga esse código para o tornozelo e a promessa para o peito do pé. Olha que loucura. Olha que loucura. Nossa, Olha que coisa, tá? Ontem eu o atendi. tornozelo é o quê? É o contrato? Tornozelo é a área do contrato que você faz na vida, meu filho. Por isso, muitas pessoas torcem o tornozelo quando elas estão querendo fazer o distrato desse contrato. Aí Uhum. ela torce. Aí você fala assim, Isso, aí ela isso, fala assim, Sérgio, mas eu vale tava também correndo. para Eu tava os correndo, pactos mas eu tava no correndo. meio, né? A A pessoa fala assim, eu tava gente correndo e está se torci o tornozelo. cortando. A pessoa fala assim, eu tava correndo e aí torci o tornozelo, porque eu tava correndo. Não, porque você está vivendo uma frequência. E aí o acidente acontece, porque muitas das vezes o acidente acontece na tua vida, a doença, ela é um tratamento muitas das vezes. A doença, ela não é uma inimiga. Ela pode ser uma aliada, ela pode ser uma amiga. Ela só se tornará inimiga quando depois dela ter comunicado, gritado ou implorado para você mudar, você não ouviu, você não reconheceu, você não entendeu. E aí ela se torna inimiga depois, né? Mas antes disso, Uhum. ela traz um conceito educacional, um conceito de crescimento, de mudança. E aí a gente não entende isso. Mas, por exemplo, o tornozelo ele fala sobre isso, sobre contrato. Ele bloqueia quando a pessoa está presa no contrato. Muitas pessoas elas já fizeram a separação judicial, mas elas não fizeram o A distrato partilha, né? daquela Eles relação que elas fazem teve. a partilha.
ou talvez não tenham feito o divórcio emocional, Não né? fizeram. E aí E fica no tornozelo. Fica no tornozelo. é. Muito obrigado. Sério, Bom, a né? gente já chegou aqui no final da nossa live e aí a gente está finalizando todas as lives com uma pergunta, né? Que é o que você diria, né? Você encontrou alguém, agora você saiu aí, está lá no elevador, acabamos de fazer essa live e Uhum. você olha para uma pessoa que, né, fala, não, estou indo ver o advogado lá e estou querendo me separar. O que você falaria para essa pessoa? Qual é a dica, o recado, o bilhete? O que você falaria para ela? A pessoa está no elevador e quer tá indo se separar, está procurando advogado para se separar. É isso? Ou vai no seu consultório e fala, Sérgio, eu estou querendo me separar. Enfim, o que você falaria para uma pessoa que está vivendo agora uma história de separação? Olha, ó, né? É o seguinte, escolhas, elas cumprem as demandas que a gente tem de necessidade. Decisão dá frio na barriga. Uma separação de um casamento, ela é uma decisão. Ela muda o destino de uma pessoa. Quando é que eu sei que eu estou para tomar uma decisão? Quando eu sinto frio na barriga. Quando eu não sinto frio na barriga, é porque eu estou apenas fazendo uma escolha. Então, quando a pessoa está fazendo uma escolha, é porque existe ainda algum tipo de possibilidade de reaver essa relação. Agora, quando a pessoa está num momento de decisão da vida, é porque, na realidade, ela já está fazendo uma mudança na rota dela. O advogado, eu aprendi na vida que o advogado ele não é apenas uma profissão. Ele é ele é um anjo da guarda, na realidade. Tanto é que meu advogado está aqui assistindo a live aqui. Porque quando você quer defender suas crenças, seus valores, não tem uma pessoa mais qualificada que possa fazer isso na sua vida. E em algum momento você vai ter que fazer isso, porque o crescimento ele exige que você fure bolhas, que você mude de nível. E aí muitas das vezes você precisa desse cara aí, desse advogado, dessa pessoa para te ajudar a fazer as melhores escolhas. Eu brinco com o meu advogado, que eu chamo ele de Salomão, porque ele tem uma coisa chamada sabedoria. Né? Falo, me presta a sua sabedoria agora, porque é isso, sabe? Ter acesso a essas leis, conhecer o nosso direito de liberdade e principalmente poder nos orientar quanto à nossa posição diante de uma decisão, não tem preço que pague isso. Então, não tem preço que pague isso. Então, o que eu diria para a pessoa, isso é uma escolha ou uma decisão? Eu faria uma pergunta, eu não diria nada. Eu só saberia se ela realmente tem certeza ou ela tem apenas vontade. Porque vontade é o que dá e passa. E às vezes você pode reavaliar e alguma coisa pode acontecer para que aquele relacionamento ele possa ser reativado, né? Reativado. Uhum. Deus colocou na sua sabedoria, né, no terceiro ventrículo do nosso cérebro, uma coisa chamada amor e outra coisa chamada ódio. Isso está no mesmo lugar, gente. Está no mesmo lugar. Eu, durante essa minha vida, eu tenho 54 anos, eu já fui a vários casamentos de pessoas, vários casamentos de pessoas, conhecidos, amigos, colegas, pacientes, né? Mais intimidade, menos intimidade. E eu falava assim, nossa, como eles se amam. Como eles se amam naquele momento ali de júrias, né? Que eles faziam, né? De alegria do casamento. E depois, anos depois, eu descobri que eles estavam ali numa separação litigiosa, brigando por causa de um garfo, uma faca, brigando por causa de um prato, brigando por causa de um quadro, brigando por causa de um carro. E eu falava assim, mas aonde esse amor foi parar? Esse amor foi parar no ódio. Por quê? Porque o amor e o ódio eles estão no mesmo lugar no teu corpo. O que faz isso se crescer pro amor ou pro ódio? Admiração. A admiração ela é o ingrediente que faz você todos os dias amar a mesma pessoa da mesma forma e ter brilho nos olhos pela mesma maneira que você teve na primeira vez que você encontrou com ela. Então,
É isso que eu penso. Olha aí, Márcia. Márcia, né? O Márcia. nome do seu... Ah, Márcia. Acho que foi uma declaração de amor aí, hein, Márcia? Foi. Obrigada, obrigada, Sérgio. Tudo de bom para você. A gente está aqui à disposição também para o que você precisar, né? Então, que esse encontro não tenha sido em vão aqui, que muita gente se aproveite desses ensinamentos, passe a conhecer mais sobre o DNA Codes, né? E também levar de uma forma mais respeitosa a sua vida, né? O seu divórcio, o respeito consigo e com o outro também, né? Que acho que assim a gente caminha melhor. Obrigada, Obrigado. bom dia para você, bom dia para todos e todas. E às 13 horas a gente vai ter mais uma live, vai ser uma live com uma advogada que fez o próprio divórcio. E ela vai dar o seu depoimento aqui, vai contar a sua história pessoal, né? Um ato de super coragem, eu acho, de contar como que foi o divórcio dela e como que foi fazer o próprio divórcio, que não deve ter sido fácil, né? Obrigada, gente. Deixa eu só agradecer Tchau, tchau. Até a aqui. próxima. Obrigado, pessoal. Fala, Sérgio. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Rose, obrigado pela oportunidade. Para você que quer, segunda-feira, estamos abrindo a inscrição no Atendimento Solidário Pix para Todos, lá no Instagram. Para você que quer um e-book gratuito, SOS Sérgio Henrique, lá, digita www.sos Sérgio Henrique. E-book que eu escrevi sobre gestão emocional, está lá para você disponível. E se você precisar de alguma dúvida, manda um direct para mim, lá aqui no Instagram, SOS Sérgio Henrique. Tamo junto, hoje sempre. Bora fazer um extraordinário dia hoje. Vamos lá. Obrigado, Rose. Bora fazer Deus isso, abençoe sim. hoje sempre. E, ó, Sérgio, a gente está fazendo um apanhado das dicas, né, que a gente está coletando aqui nas lives, então a gente vai incluir o seu e-book, né, Tá o bom. seu e-book como um dos materiais importantes aí para as pessoas acessarem. Vamos organizar isso para colocar isso à disposição também no nosso canal. Tamo junto. Obrigada, gente. Ótimo dia para todos e todas. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.